Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo ao nosso canal Banana Cash. Jaqueline, eu, Starley. Estamos aqui muito felizes de estar aqui com vocês para apresentar esse projeto nosso. Hoje, como a gente já havia falado no vídeo anterior, nós vamos começar falando um pouco sobre como foi essa trajetória da nossa querida Jaqueline na internet. Ela que é uma mineira de Ituiutaba, virginiana, já sabe como que é, né? Vai contar um pouco para a gente sobre essa história, sobre o que motivou ela, sobre como tem sido os objetivos que ela traçou, o que ela já conquistou, o que ela pretende conquistar. E eu acredito que todos nós estamos muito curiosos para saber um pouco mais sobre ela. Eu convivo com ela diariamente, sou o marido, prazer. Porém, há muitas coisas que a gente não descobre no dia a dia. Você tem que dar uma pausa e conversar. Então, querida, conte mais sobre você, estou muito curioso. E eles também querem saber sobre quem é Jaqueline. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu gosto muito de falar na internet hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Já que nós prometemos no vídeo anterior que a gente traria esse começo, né, de como eu iniciei, como eu comecei a postar as coisas no Instagram, é sobre isso que eu vou começar falando. É isso daí. Ou você quer que fale alguma outra coisa, entrevistador? Não, aqui é um bate-papo, querido. Aqui é um bate-papo, tá? Olha só, nós somos um casal, mas não tem nada combinado aqui, tá? A gente não fez nenhum ensaio para estar aqui agora, justamente para ter essa questão da espontaneidade. Exatamente, Tá eu nem certo? sei o que ele vai me perguntar. Na verdade, assim, não sei nem se tem pergunta, às vezes é só um bate-papo mesmo, vamos descobrir agora. Quando eu comecei no Instagram, foi em 2020. Comecei lá em meados de 2020. Eu acho que eu até lembro o mês. Deve ser abril, eu acho, por aí. E, inicialmente, eu queria mostrar a minha evolução no processo de emagrecimento. E eu fiquei muito tempo ensaiando. Falei, gente do céu, eu preciso mostrar, eu tô com muita vontade. Sabe quando aquela vontade começa a brotar dentro de você, mas você fica sem graça? E foi assim que eu comecei. Eu tava muito sem graça, com vergonha, coisa que eu não tenho. E aí, comecei a programar, né? Falei, gente, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou iniciar aqui? Como que eu vou mostrar as minhas fotos de antes e depois? Qual seria a melhor maneira de fazer isso? E aí eu resolvi fazer uma sequência de stories, eu simplesmente peguei um monte de fotos minhas e fui jogando. Eu já postava no Instagram uma vez ou outra, mas assim, a partir desse dia, foi o dia que eu falei, a partir de hoje, eu estarei aqui no Instagram todos os dias postando diariamente. Eu fiz esse compromisso comigo. E aí eu comecei, né? Fiz uma sequência de stories com fotos de quando eu era mais gorda e coloquei data em tudo. Inclusive, essa sequência virou um destaque no meu Instagram, que chama Emagrecimento. Que é meio que a minha trajetória no processo de emagrecimento. Aí, o mais engraçado é o seguinte, olha pra você ver, eu não sou tímida, nunca fui, mas eu estava tímida para iniciar. Quando eu terminei de postar esses stories, eu falei, meu coração estava acelerado, coisa mais louca, minha mão estava gelada, sabe? Como se eu tivesse feito alguma coisa assim, publicamente. E, de certa forma, foi publicamente. Mas eu me senti como se eu estivesse na frente de uma plateia, de um monte de gente, e tivesse lidando ali com o público, né? E aquilo ali me gerou um coração acelerado, uma mão suando frio, sabe? E fiquei com aquele negócio, falei, mas agora já foi, vamos ver como que vai ser a receptividade. Porque o que tava na minha cabeça era o seguinte, ou as pessoas vão simplesmente gostar muito, ou elas simplesmente vão ignorar e deixar pra lá. Então, meu medo era esse, falava, nossa, já pensou se ninguém der nem moral pras minhas fotos, não tiver interessado nesse assunto? Então, a insegurança maior era essa. Gente, quando eu terminei de postar esses stories aí, o pessoal começou a mandar mensagem, começou a interagir. As poucas pessoas que tinham na época, né? Não que hoje eu tenha milhões de seguidores, né? Mas eu tinha bem menos. Eu tinha muito pouquinho seguidor. Eu tinha, sei lá, 1.500 seguidores, por aí. E esses 1.500 seguidores, não todos, né? Mas foi desses 1.500 seguidores que as pessoas começaram a interagir. Aí eu comecei a ficar satisfeita. Falei, nossa, o pessoal gostou, que legal. Fiquei feliz, né? Porque até então eu tava nessa dúvida se ia ser uma coisa interessante ou não. E foi interessante, o pessoal começou a interagir. E a partir desse dia, eu comecei a postar todos os dias. Comecei a postar minha rotina alimentar. E aos poucos eu fui criando conteúdo. Eu lembro até hoje que acho que o primeiro conteúdo assim, né? Não foi não conteúdo, não. Foi uma foto com informaçãozinha básica. Foi um morango que eu postei. Eu comi uma bandeja de morangos, né? Lavei os moranguinhos, coloquei na vasilhinha lá pra ficar bem bonitinho, tirei uma fotinha, falei assim, vou postar esse trem. Aí eu peguei e dei uma informaçãozinha sobre o morango, né? Que é uma fruta baixa em carboidrato, coisa bem basiquinha mesmo. E esse foi oficialmente o primeiro post voltado para alimentação saudável. Agora, eu não lembro. Você já tinha começado o curso de nutrição na época ou foi posterior a essas postagens que você decidiu
vamos dizer assim, levar mais a sério essa carreira de vida fitness? Eu imagino que o curso de nutrição veio influenciado disso ou foi o que te influenciou? Pois é, eu comecei o curso de nutrição no meio de 2019. Inclusive, agora no meio do ano era para eu estar finalizando e formando, né? Mas eu tive que trancar por conta dos estágios, mas em breve retomarei para finalizar, porque faltam somente os estágios agora, 2 períodos, né, para finalizar, e não vejo a hora de acabar com esse curso. Mas agora que eu tô lembrando, eu tenho quase certeza, eu vou verificar para não errar as datas aqui, mas, não, que o curso de nutrição eu comecei em 2019, eu comecei no meio de 2019. Mas o primeiro post eu tenho quase certeza que foi em 2020, então eu já tinha começado o curso de nutrição, quando eu comecei a fazer essas postagens, entendeu? Só que aí é que tá a questão, quando você começa, é difícil começar, mas depois que você dá o primeiro passo, as coisas vão fluindo, você vai perdendo a vergonha. E eu lembro de uma coisa muito interessante, que eu até quero comentar aqui, compartilhar, e inclusive com você, mas eu acho que já me ouviu falar disso. É uma coisa que eu fiquei na cabeça na época, que eu comecei a postar, né, e pensando assim, será que vão gostar? Será que não vão? E aí eu fiquei lembrando da Lara Nesteruc falar o seguinte, parta do princípio que você é ruim. Parta do princípio que você é ruim. Então, a partir daí, você faz pensando que você é ruim. E deixa a vergonha de lado. E vai, só vai. Aí eu questão, né? Se você achar que você é ruim, você não vai ter medo, né? Você já vai ter aquela condição lá, não, já alcancei o solo. Se eu sei que eu sou ruim... Não, já tô lá, né? Daqui pra frente é só... Exatamente. Se eu tô na minha cabeça que eu sou ruim, o que acontece? Eu já não vou criar tanta expectativa. Tipo assim, eu vou entrar sem medo do que vão achar de mim, porque eu mesmo já tô achando ali que eu sou ruim, sabe? E assim, aí muita gente pode pensar assim, mas não concordo, a gente tem que ser autoconfiante. A gente tem que ser, né? Mas nem todo mundo consegue. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa super autoconfiante. Eu sou segura de mim, sabe? Eu nunca tive problema com insegurança. Mas, olha que coisa louca. Com o Instagram eu tava insegura quando eu comecei. Mas nesse princípio da confiança, você acha que a confiança ela já vem ou você construiu ela, consolidou ela ao longo do tempo? Porque eu vejo muita gente que tem essa vontade de iniciar essa fase na internet, como quando eu falo fase, eu falo, digamos assim, praticamente uma carreira. Porque assumir um compromisso com muitas pessoas é uma carreira, é uma profissão. Tá? O meio da internet hoje é um meio que demanda muito zelo, muito cuidado. Então, você assumir esse risco, você tem que encarar isso aqui como algo sério, algo profissional. Por mais que o começo seja amador. Então, essa construção, ela já chegou num ponto que você acha que hoje você já está desinibido a um ponto de avançar mais ainda, você ainda tem certo receio com conteúdos que você posta, você acredita que você hoje mostra tudo que você é, as pessoas que te veem no Instagram, por exemplo, podem falar, não, aquela ali de fato é a Jaqueline que eu vou encontrar cara a cara, ou a Jaqueline de verdade ainda tá um pouco escondida aí e ainda vai mostrar a carinha? Olha, a confiança ela vem ao longo do tempo, a gente não começa confiante, né? Então, igual eu falei, eu parti do princípio que eu era ruim. Então, a ideia era começar ruim e melhorar ao longo do tempo, né? Tanto é que eu até quero depois compartilhar no Instagram o primeiro vídeo que eu falei assim, cara a cara pra câmera, porque, gente, não tem coisa mais difícil do que você falar olhando pra câmera de celular, é muito difícil. Até que você pega o jeito ali de estar conversando, é como se, você tem que tentar conversar com o celular como se ele fosse uma pessoa, então não é assim fácil. Então até que eu peguei o jeito com aquilo ali, nossa, o começo não foi muito bom. E eu lembro até hoje do primeiro vídeo, porque minha memória é muito boa mesmo, eu lembro de coisas assim que eu falo, nossa, como a minha memória é boa. Mas o primeiro vídeo que eu gravei foi na pandemia, no começo da pandemia, e foi o seguinte, eu tava incomodada, gente, o pessoal só falando, ninguém quer ver seu treino, porque na época da pandemia o povo começou a postar os treinos em casa. Aí ninguém quer saber da sua vida. Aí tava assim, ninguém quer saber do seu treino. Como se rede social não fosse isso, né? Aí tava assim, ninguém quer saber seu treino, ninguém quer ver seu treino. Eu falei, mas cacete, falei, eu falei, não, vou falar uns também que corta essa parte. Aí eu peguei, né, falei, eu vou pegar o celular e vou gravar. Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo olhando pro celular. Gente, quando eu olho esse vídeo hoje, é um vídeo que eu estava totalmente, assim, pacífica, muito quietinha. Gente, eu vim aqui falar de um negócio que tá me incomodando já tem uns dias. Na verdade, desde que começou essa quarentena, né? As academias estão fechadas, né? Então, assim, tem muita gente treinando em casa. E, assim, tem uma galerinha aí no Instagram que tá descendo o pau, criticando, falando que ninguém quer ver seu treino em casa, ninguém quer ver sua rotina alimentar. E, assim, não só em relação a isso. Eu falei com um tom de voz muito pausado, coisa que não é meu. Eu sou assim, eu gosto de falar
eu sou um pouquinho brava, sabe? Eu falo um pouquinho bravo, um pouquinho mais assim, com energia. Então, de lá pra cá, eu fui vendo a melhora. Eu até vou deixar esse vídeo aí depois, se tiver jeito, né? Na hora da edição da gente fazer alguma coisa, mas se não tiver jeito, a gente põe no Instagram depois, pra gente fazer a comparação. Mas eu comecei muito assim, retraída. Eu comecei retraída. E aos poucos eu fui desenvolvendo, eu fui me soltando, fui pegando intimidade com a câmera. Hoje eu não tenho um pingo de vergonha de câmera. É claro que se você me perguntar, essa é a Jaqueline aí que você tá vendo, que o pessoal tá vendo, é a mesma Jaqueline que grava no Instagram? É a mesma que tá em casa? É a mesma em todo lugar? Não, não é. Pelo seguinte, tem coisa que eu não posso falar aqui na internet, entendeu? Mas assim, o meu jeito é esse, é o jeito que é o que eu mostro no Instagram. Mas tem coisas que, infelizmente, são assuntos que não dá pra gente trazer para as redes sociais, são assuntos mais delicados, né? Então, assim, eu tenho algumas opiniões que, se eu às vezes for expor aqui, eu posso ser mal interpretado. Então, assim, não sou 100% eu. Eu acho que ninguém consegue ser 100%. Então, eu tento trazer o meu melhor, né? Não que esteja escondendo algo, não é isso. Eu sou assim. Mas, é igual eu tava falando, alguns assuntos eu prefiro não abordar, não trazer, para não gerar, às vezes, polêmica e má interpretação, que acontece bastante nas redes sociais. Mas a gente resolve isso. Futuramente, eu acho que você poderia criar um canal privado lá. Seja no Instagram mesmo, tipo aqueles melhores amigos. Close friends. Isso. Pra poder falar essas coisas mais delicadas. Em relação à desenvoltura, hoje eu me desenrolo bem nas redes. Eu acho que sim, né? E gosto de falar. Quanto mais eu estou aqui, mais eu quero estar. Por quê? Eu gosto muito de conversar, de dialogar, de falar sobre ideias, de trazer pontos interessantes, opiniões, sabe? Trazer assuntos para interagir. Então, eu amo estar aqui na internet. E eu nunca me imaginei ser, digamos assim, uma influencer. Porque, de certa forma, eu sou uma influencerzinha pequenininha, né? E eu até quero levar isso a sério. Eu até quero levar isso adiante. Não que eu já não levasse, eu levo a sério. Eu levo tão a sério o Instagram, que a minha jornada de trabalho aqui no Instagram, ela é intensa. O Starley sabe disso. Tanto é que eu invisto, eu compro um celular bom, eu tô sempre investindo tempo, investindo em editor de vídeo, porque eu gosto disso aqui, entendeu? Então, eu quero que os meus seguidores tenham o melhor, tenham bons vídeos, né? Que tenham uma imagem boa, áudio bom. Então, isso faz toda a diferença. E levo a sério no Instagram, levo super a sério, inclusive. Então, uma dica para quem tem vontade de começar nas redes sociais, a falar abertamente, porque essa questão de falar direto com o celular também é uma questão de oratória também. Oratória. Você tá falando ao público. Exatamente. Não é porque tá com o celular aqui na frente que você não vai estar como se estivesse num ginásio ou num palco com diversas pessoas na sua frente. Então, para aquela pessoa extremamente tímida, que quer começar, que já sabe que tem certa afinidade com o assunto, não se considera um expert, mas quer abordar determinado tema, como começar? Eu acho que a pessoa deve começar treinando, porque é com o treino que você vai ficando bom. Então, mesmo que não seja para postar os vídeos, comece pelo menos falando. Grave os vídeos e deixa aí no celular. Vai fazendo teste, se comprometa consigo mesmo a gravar vídeos todos os dias, de 1 a 2 vídeos, deixe no celular, vai armazenando aí e vai olhando, assistindo você. Eu sei que é doído, gente. Quando a gente pega um vídeo da gente pra você se assistir, tem hora que a gente fica um pouquinho assim, mas eu não podia ter falado assim, meu cabelo tá assim, assado. A gente fica pondo defeito demais nas coisas da gente. Então, eu recomendo que, se você tem interesse, né, de iniciar, já grava esses vídeos, já vai olhando, já vai vendo o que você não gostou. Não gostou? Vai lá e repete, grava de novo. Eu mesma, eu não sou aquela pessoa que acerto logo de cara, porque você precisa de um aquecimento também. Outra coisa interessante é o aquecimento da voz. Porque às vezes, se você tá caladinho num canto aí você fala assim, vou falar sobre tal assunto aqui no Instagram. Aí você pega o celular e começa a falar, e você tava calado, às vezes a sua voz, ela não vai estar aquecida ao ponto de te deixar satisfeito com o som que você tá ouvindo. Então, às vezes, você mesmo não vai gostar. Então, eu considero importante a pessoa aquecer, fazer assim, mexer a boca de tudo quanto é jeito. Eu acho até que tem vários exercícios aí na internet. Que você tava não vou falar não. Antes de começar o vídeo, ela me deu uma dica aqui de como deixar a boca mais não, iluminada. pra homem, eu tava falando pra ele, é porque o homem não usa batom, né? A gente usa, não precisa, mas o homem, ele pode dar uma mastigada nos lábios, né? Pro lábio ficar mais coradinho, né? Mas se bem que dá até pra passar uma corzinha nos lábios, né? Porque é homem que não pode passar, pra dar uma cor, entendeu? Mas assim, se você tá iniciando, aqueça a sua voz, começa a gravar e deixar aí, olha pra câmera direitinho, tá? Pra que você consiga ter mais afinidade, gostar do que você esteja vendo, né? Isso é muito importante. Gostei de vídeo aqui. E nessa trajetória, a questão da família, porque exige uma dedicação. Eu falei isso com propriedade, como marido. A gente tá aqui no dia a dia convivendo, mas às vezes pessoas que não têm esse costume de estar diariamente nas redes sociais, na internet, às vezes não sabem disso. Mas ocorre, às vezes, algum desgaste com a família por conta da dedicação
Então, você considera que isso é algo normal, similar ao que acontece com como uma rotina escolar, como uma rotina profissional, e que às vezes você precisa focar certas coisas e ir organizando ali? Como você encara esse comprometimento? Como ele tem te afetado? Esse comprometimento é um trabalho, então acaba que a gente estressa um pouco com a família, às vezes, principalmente quando a gente tem criança pequena. O marido até que nem tanto, porque o marido ele já entende as coisas. A criança, às vezes, não. Então, acontece direto de eu estar querendo gravar alguma coisa ou fazer alguma edição e a criança tá ali em cima querendo conversar. E aí, às vezes, eu falo assim, sai pra lá. Eu já cansei de fazer isso. Hoje em dia, eu não faço mais. Já me arrependi pelas vezes que eu mandei a Bárbara sair pra lá, porque ela não entende. Então, eu comecei a colocar minha cabeça em ordem. Falei, não tá certo eu fazer isso. Então, eu tenho que ter mais paciência. Porém, se a pessoa ficar em cima da gente demais, a gente não consegue. Eu, pelo menos, não consigo fazer uma boa edição, porque às vezes você tá ali com a cabeça cheia de ideia. Acontece demais. E aí você tá ali, ó, escreve, digita e faz um monte de coisa ali, tentando editar. Não, eu vou colocar esse efeito aqui, vou fazer assim, assim. Aí a pessoa vem e fala uma coisinha com você, um A me atrapalha. Então, nesse momento, às vezes eu estresso, porque eu falo, nossa, eu tava com o trem prontinho na cabeça, aí veio alguém que atrapalhou, me interrompeu. Só que hoje, como eu sei que trabalhar com a internet não é algo que a gente tenha carga horária a cumprir, igual um trabalho convencional, eu tento não ficar nervosa mais. Eu tô tentando melhorar isso, porque eu já detectei o problema, detectei o defeito, né? Então, tô tentando não ser assim mais. Porque quando é um trabalho convencional, que você cumpre um horário, você fica ali por conta disso. Ninguém geralmente te atrapalha. Quando você trabalha em casa, igual eu trabalho em casa, trabalho aqui na loja, eu tenho vários afazeres, às vezes eu tô lá, eu tô aqui, tô na academia. Então, eu não tenho uma salinha fechada pra eu trabalhar, entendeu? Pra eu ter paz, sossego, por exemplo. Então, às vezes, o que acontece? Eu, às vezes, quero sossego e não tenho sossego. Mas, isso faz parte do que eu escolhi fazer. Porque, como eu não tenho horário a ser cumprido, eu tenho que aprender a inserir o meu trabalho, né, com as redes sociais, no meio familiar, aqui na loja, em todos os lugares que eu vou. E vem aquela pergunta, né? Você grava só vídeo, você não trabalha? Que pergunta. Não, essa aí essa daí é demais, porque, gente, eu posso falar com propriedade. Nem quando eu trabalhava como professora de escola, na pandemia, com mais de 300 alunos me mandando mensagem, ou até mesmo dentro de uma sala de aula com 30 alunos, eu não desgastava o tanto que eu desgasto hoje. Hoje eu vivo esgotada, porque dá trabalho. Você criar dá trabalho. Aí vem aquela questão que você falou, que é o tal do comprometimento com o público. Então, eu já tenho esse compromisso com a minha audiência, né, com os meus seguidores. Então, o que eu tenho que fazer? Todos os dias eu tenho que ter coisas novas para trazer. Mas você não traz coisas novas todos os dias? Não trago coisas novas todos os dias, mas eu tô sempre colocando uma coisinha aqui, outra ali. E isso demanda criatividade. E quando você tem que criar, pôr seu cérebrozinho para funcionar todos os dias, você cansa, entendeu? Diferente de um trabalho mais mecânico. Você já tem toda uma rotina a ser feita todo dia, porque a internet não é rotina. E eu lembro até hoje do Ícaro de Carvalho, que é referência em marketing digital, falar: ninguém acompanha novela chata. Então, se o negócio aqui tiver chato, tiver muito monótono, ninguém vai querer saber. Ninguém quer saber. Eles vão, né, o público vai para um perfil que tá mais interessante, que tá mais movimentado, que tá tendo mais novidade. Então esse é o desafio da internet. É você ter criatividade todos os dias para trazer sempre coisas novas. E isso dá muito cansaço também. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito prazerosa e eu não abro mão. Eu gosto. Por falar no Ícaro, eu sei, quem te acompanha também sabe muito, você tem uma pessoa em específico que você gosta muito, ela é muito citada nas suas frases, no seu dia a dia, e é a Lara Nesteróque. A visão do mentor para quem está começando, ou quem já começou, já está executando um trabalho bacana e quer evoluir um pouco mais, ter alguém como referência, como objetivo, como que é isso? Qual é o fator principal que essa pessoa estimula em você, no caso a Lara, e para você que está nos ouvindo aqui, pode ser outras pessoas, mas eu sei, convivo, é a Lara Nesteróque. Cortei até o cabelo igual, ó. Cortou até o cabelo. Aí a hora que eu corto o cabelo, ela vai me pôr um aplique. Quem é a Lara na sua vida? Ela é a minha principal referência em tudo. Esse é até um assunto que eu quero depois trazer em um outro vídeo. Eu não vou me alongar nisso, porque eu tenho muita coisa para falar sobre o que ela é na minha vida, o que ela fez comigo. Porque mesmo eu não a conhecendo pessoalmente, ela mudou a minha vida 100%, mas 100% mesmo. Eu já não sou a mesma mais, desde que eu comecei a acompanhar ela. E eu olho para ela e eu vejo que ela é como se ela estivesse ali todos os dias, como se eu fosse amiga dela. Eu me sinto amiga dela. E ela teve um papel tão importante na minha vida que muita coisa que eu consegui mudar foi graças a ela, foi tendo ela
como referência. Então, a gente tem que ter boas referências. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que eu sempre me espelhei nela foi de não ter estratégia. E volta e meia, o pessoal fica bravo com ela. Ah, mas se você fizesse um tráfego pago, claro, você teria muito mais dinheiro, você ganharia muito mais. E ela fala assim, eu não preciso disso. O que eu vendo hoje é para quem tá aqui, para quem me conhece há muito tempo. Uma pessoa aleatória, que não me conhece, que cair num anúncio meu, não vai se interessar pelo meu produto. Então, o que que eu tiro de proveito disso? O que eu aprendi com ela em relação a isso? Que eu quero seguir o mesmo esquema. Não que eu não vá fazer anúncio pago, de forma alguma. Eu até pretendo fazer, porque eu não sou famosa, não tenho dinheiro igual ela, né? Então, às vezes, pra mim, seria interessante. Mas, eu tento levar isso aqui de uma forma orgânica, entendeu? Sem comprar seguidor, sabe? Tendo as interações que eu já tenho aqui com as pessoas, sem precisar de usar essas estratégias que eu acho que já estão muito maçantes, sabe? Eu tento fazer uma coisa assim, meio que do meu jeito mesmo, do jeito que eu acho que fica interessante. Então, eu sempre falo que pra mim, viu? Estratégia é não ter estratégia. Então, eu acho que quando eu pelo menos, quando eu caio num perfil que eu vejo, o perfil tá muito cheio de estratégiazinha, muito cheio de corzinha combinando, postzinho em ordem assim, aquela coisinha muito arrumadinha. Não que eu não goste 100%, mas eu não me sinto muito atraída. Eu prefiro mil vezes. Não é o seu perfil. Não é o meu perfil. Mas eu super respeito quem tem esse perfil, quem gosta. Não tô falando mal. Tô falando que pra mim não é a minha referência. Por quê? Porque a minha referência é a Lara. E a Lara não faz isso. Ah, mas você faz só o que a Lara faz? Não, não faço só o que ela faz, de forma alguma. Mas assim, eu me espelho nela em relação a esses detalhes das redes sociais. E eu acho que super funciona, sabe? Você lidar isso aqui como uma extensão da sua vida. Isso aqui é uma extensão da sua casa, da sua vida. Entendeu? Então, eu tento agir de forma mais natural possível, eu tento trazer coisas que eu realmente sei que vão ser interessantes, que vão agregar valor. E eu acho que, no momento, não preciso ficar usando muita estratégia. Eu acho que se as pessoas gostarem da gente, elas vão ficar aqui pelo que a gente é de verdade, sem precisar ficar fazendo muita estratégia. É uma questão até de energia, né? Essa convivência do dia a dia da internet. Para quem te acompanha, pelo menos eu vejo muito isso lá em casa, é você trazer a energia de quem você está acompanhando para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Uhum. Então, se de repente, vamos pegar por exemplo a Lara, se ela tá num dia bacana, um dia legal e você já tá aí há tantos anos acompanhando ela, você automaticamente vai carregar uma energia positiva, uma energia bacana, até porque é uma pessoa que, mesmo você assumindo que não conhece ela pessoalmente, eu me sinto íntima dela. Você se sente íntima dela. Então, se você vê a pessoa feliz, a gente como ser humano também fica feliz com o outro. Fica feliz. E recentemente ela passou por alguns problemas e Nossa. A sua energia diante de um problema de alguém que está a quilômetros de você, mas que você criou um vínculo tão legal com essa pessoa, te deixou para baixo. Como você acha que a sua energia afeta quem está te acompanhando? A pessoa que começar a te acompanhar hoje vai estar recebendo que tipo de vibe? Olha, eu acho que a pessoa vai estar recebendo uma energia boa, porque eu tento transmitir coisas boas. Tento mandar boas energias e energias de disciplina. Então eu acho que muita gente, quando olha pra mim, já me olha como uma pessoa disciplinada, porque realmente eu tenho disciplina. É uma coisa que eu aprendi a ter ao longo do tempo. E eu acho que eu consigo transmitir isso, esse foco, essa disciplina, sabe? Essa dedicação, porque eu sou muito dedicada ao meu corpo, à minha saúde. É claro que a gente comete os deslizes, mas eu tenho foco e eu tenho disciplina, então eu tento transmitir isso. E às vezes alguém pode olhar e falar assim, mas será que é daquele jeito mesmo? Gente, se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês, com propriedade também, é que em relação a exercício físico e alimentação saudável, eu sou isso aí que eu mostro. Eu sou apaixonada pela academia, eu amo fazer atividade física. O dia que pergunta pro Starley, tem dia que eu quase arrasto ele no final de semana. Se eu pudesse, eu ia 2 vezes no dia, eu ia de manhã, eu ia de tarde, porque eu gosto mesmo. Então, pode ter certeza que isso aí não é forçado, porque tem gente que força a barra. Não sou forçada, então eu trago aqui o que eu realmente sou. Então, acho que esse tipo de energia eu consigo transmitir. E olha pra você ver que interessante, o tanto que a energia da pessoa interfere na vida da gente. A Lara passou por um problema recente aí, né, com o ex-companheiro dela. Gente, o dia que eu fiquei sabendo da notícia, o dia que eu desconfiei que tinha algo errado, eu fiquei muito mal. E não foi só um dia, não. Fiquei vários dias muito pra baixo, não foi? Teve uma noite que eu perdi o sono, sabe? Eu tava mal, era como se fosse comigo, sabe? Quando você tá com o coração partido, eu fiquei muito pra baixo. Foi como se ela tivesse conseguido... Eu captei essa energia dela, eu senti a dor dela, sabe? E olha pra você ver que interessante. Nunca a vi pessoalmente, acompanhei ela no Instagram desde 2015, e antes no Snapchat também. Então, assim, eu consegui sentir a dor dela. E isso é muito interessante, porque a gente percebe que as energias, elas circulam por aí, né? Eu sei que tem gente que não acredita, mas eu super acredito em energia. Eu acho que tudo é energia. Se eu tô num dia muito mal, ou se eu tô carregada de coisa ruim, e eu chegar perto de uma pessoa
que às vezes tá lá pra cima, super alta astral, eu posso acabar com a energia dela. Se ela não tiver ali com uma blindagem boa, eu posso acabar com a vibe dela. Então eu acredito nisso. Por isso que eu sempre tento transmitir coisas boas aqui no Instagram. Entendeu? A minha intenção é sempre a melhor, é sempre trazer um conhecimento. Tanto é que eu comecei, porque eu falei, gente, eu preciso mostrar para as pessoas como eu era mais gorda e como eu consegui emagrecer. Eu falei, eu preciso mostrar isso para as pessoas verem que tem jeito, que é possível. Então eu comecei já com esse propósito. Então o que estava no meu coração eram boas vibrações e boas intenções. Bacana. Eu trouxe aqui 3 livros. Pai Rico, Pai Pobre, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e Trabalho 4 Horas por Semana. O que são esses livros para você? Ah, você pegou justo esse que eu não terminei de ler. Mas ó, o primeiro livro de todos esses que eu li foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Inclusive ganhei de presente da minha prima Roberta. Esse livro aqui é sensacional. E eu acho que super válido para quem tá iniciando aí nas redes sociais, para quem tá com vergonha de iniciar. Porque você vai ver que você tem que aprender a ligar o foda-se mesmo. Ah, mas e se o fulano não gostar de mim? E se o fulano não sei o quê? E se não sei o quê? Foda-se, liga o foda-se. Então, basicamente, você fica muito mais confortável depois que você lê esse livro. Mais confortável e mais seguro de fazer as coisas, de sair da média e dar o primeiro passo. Então, esse livro aqui, quando eu li ele, eu já não era inibida mais. Eu não estava tão inibida com as redes sociais. Mas assim, ele me incentivou ainda mais. Uma confirmação, né? Uma confirmação que eu já pensava. Ele validou o meu pensamento. Né, as coisas que eu acredito. Esse daqui, eu inclusive, olha só, eu li só um pedacinho dele, tá marcado aqui, não terminei de ler ele. Por quê? Não costumo fazer isso, mas porque a mensagem que ele tinha que me passar, ele já me passou aqui, aí eu não terminei não. Falei, não, vou ler outros, porque ele começou, eu vi que desse mato aqui não ia sair mais cachorro, falei, não, então vou interromper ele aqui, mas o que foi a mensagem principal dele? Olha só. Trabalhe 4 horas por semana. Significa o quê? Você trabalhar sabiamente, você trabalhar com sabedoria. Por quê? A gente às vezes acha que o trabalho bom é aquele que tá ali, ó. Trabalha 8 horas por dia, você trabalha 8 horas por dia, você ganha seu salário no final do mês. E às vezes esse trabalho aí não é um trabalho inteligente. Às vezes eu trabalho 1 hora do meu dia e essa 1 hora vai me render muito mais do que eu trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia. Então esse livro ele ensina você a ser mais, como que eu vou falar, mais prático, mais organizado com seus horários, entendeu? Então ele dá várias dicas interessantes para você organizar o seu tempo, trabalhar menos, para você se dedicar mais à sua família e às coisas que você deseja. Se a gente parar para pensar, a gente fica muito tempo trabalhando. Quando você trabalha de carteira assinada para alguém, você fica muito tempo trabalhando e aproveita pouco. Né? Então, geralmente a gente trabalha mais e aproveita a vida menos. Então, esse livro é o contrário, ele vai te ensinar a trabalhar menos e ganhar, de certa forma, um pouquinho mais, e aproveitar mais do que trabalhar, entendeu? Aproveitar a vida de uma forma sábia, de uma forma boa. E esse daqui, ele pra mim é o livro que todo ser humano deveria ler. Todo ser humano. Ele é um tapa na cara da gente, esse livro aqui. É um livro que tem uma leitura super simples, não é um livro complexo, com palavras difíceis, de fácil entendimento. Qualquer pessoa consegue ler ele. E ele é um livro que mostra a mentalidade de uma pessoa que tem a mente rica, a mente para coisas... a mente grande para coisas boas, para coisas, vamos falar assim, de crescimento, né? E a mente pobre, de pessoas que pensam pequeno, né? Você já ouviu aquela história de, eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi demais, né? Inclusive na minha infância, adolescência. Para você ficar rico, ou você tem que casar com uma pessoa rica, ou você tem que ter tido a sorte de nascer num berço de ouro, ou você tem que ganhar na loteria. Você já ouviu isso? Eu já ouvi demais. Esse pensamento é um pensamento pobre, de uma mente pobre. Uma mente que não consegue ir muito além. Fadada à derrota, né? Fadada à derrota. Sabe aquela mentalidade que a pessoa já não espera muito, ela não acredita que ela pode conseguir, ela já tem a mente mais negativa? Então, é basicamente isso. E aqui ele dá... Nossa, ele ensina muita coisa, esse cara. Não, esse livro é fenomenal, não vou nem falar muito dele, não. Eu deixei ele por último, porque eu queria falar muito dele, mas ele é muito bom. Então, assim, se você não leu ainda, leia, que ele vai mudar a sua cabeça, vai mudar a sua vida, a sua forma de olhar para o dinheiro. Você não vai ficar com nojinho de ganhar dinheiro, porque hoje em dia tem gente que tem esse nojinho de ganhar dinheiro, de achar que ganhar dinheiro é uma coisa feia. Desde que você trabalhe de forma honesta, você tem que lutar para ganhar dinheiro, sim. Porque o dinheiro, ele pode nos proporcionar muitas coisas boas, né? Qualidade de vida, você pode ajudar quem você ama. Então, a gente não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro. Só de forma desonesta, é claro, né? Muitas noções que se pega desses livros aqui, né? Muito bem, então. Falou muito sobre corpo, sobre alimentação. Eu achei interessante falar um pouco desses livros, porque eu que te acompanho, vi uma grande mudança em você a partir do momento que você ficou uma pessoa de, vamos dizer assim, hábitos leitores, de hábitos aí constantemente de aprendizado. E o livro é uma excelente forma de adquirir esse conhecimento. Então, para quem está começando agora, você já falou,
um exemplar bacana, esse Pai Rico, Pai Pobre. Você conhece alguém que leu esse livro e teve a vida... Ai, gente, é claro que foi a Lara, né? Como eu falei, ela é minha principal referência, então ela recomendou muito já esse livro. Outro livro muito bom é o Geração de Valor, do Flávio Augusto, que ela também já recomendou. Excelente para quem está querendo mudar a mente, querendo traçar novos caminhos para a vida. Então, a Lara recomendou esse livro e eu falo que a gente tem que se espelhar em quem teve sucesso. Você vai ter alguém como referência, tem alguém que tenha sucesso, que tenha alcançado algo que você gostaria de alcançar. E ela alcançou tudo que eu tenho vontade de conquistar e me espelho muito nela. E esse livro aqui foi um dos livros que ela mais recomendou e que ela também vive falando que todo mundo deveria ler. Bacana. Então ela teve sucesso. Não só com esse livro, mas com vários outros, né? Sobre a questão da energia, você falou até a questão ligada aqui dos livros. Não sei se a gente já deu esse spoiler antes, mas dentro do canal haverão muitos temas ligados à energia. Espiritualidade, como elas afetam as nossas vidas. exatamente. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão desse desabrochar espiritual. Eu fui uma pessoa tapada por muito tempo, né? Eu achava que existiam só... Gente, eu tenho até vergonha de contar. Até um certo período aí da minha vida, sei lá, até 2018, 2019, eu era quadrada. Eu pensava que só existiam os planetas aqui do sistema solar e eu era tapada mesmo. Nunca tinha tido interesse em buscar outras coisas, não, sabe? Aí você pode pensar assim, mas você não aprendeu isso na escola? Ah, deve ter aprendido, mas eu nunca fui uma boa aluna, né? Então, deve ter aprendido, nem lembrava disso, não. Negócio de galáxia, essa trenheira aí de planeta, de sistema solar, disso, daquilo. Então, acaba que eu fui começar a me interessar por isso, eu acho que foi por aí, 2018, 2019, gente. Quando eu comecei a assistir os vídeos de planeta, de galáxia, coisas que do espaço sideral, eu fiquei louca. Eu falei, caraca, e tem coisa por trás disso aí. Vou pesquisar mais. E fui pesquisando. Falei, não, esse negócio tá errado. A gente achar que só a gente tá vivo aqui nesse planeta Terra, esse trem tá errado, isso não é desse jeito, não. Tem lógico, o planeta, o mundo ser do tamanho que é, e só o planeta aqui ter vida. E aí eu comecei a abrir minha cabeça, comecei a abrir minha mente, daí eu fui começar a pesquisar sobre outras coisas, sobre religião. Não, eu fiquei assim, alucinada pelo assunto. Tanto é que até hoje, espiritualidade é uma das coisas que eu mais estudo e que eu mais procuro saber. A gente mais fala em casa. A gente fala muito sobre espiritualidade e assim, procuro sempre muitos vídeos. Mudei totalmente a minha maneira de pensar. E hoje, eu já até falei isso no Instagram, hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, sem muito peso, porque eu vivia numa prisão. Eu estava aprisionada e não sabia. Sabe, eu estava aprisionada com medo, vivia com medo. Já até contei no Instagram que quando eu fazia faculdade de letras, que eu tinha que viajar para estudar, no ônibus eu só ia escutando louvor, porque eu tinha medo de morrer de uma batida e ir pro inferno. Hoje eu sou uma pessoa totalmente livre, sabe? Eu não tenho nenhum problema mais com medo, sabe? Eu estou muito feliz, estou muito plena. Mas também é um assunto que dá um outro vídeo. Eu acho que a gente não pode alongar muito esse, não. Porque esse aqui já... Teremos muitas oportunidades para falar sobre isso. Inclusive convidados gestionados com esse tema. Nós já temos vários convidados. Gente do céu, tá muito bom. E esse projeto é bacana, viu? Tá. Pode acompanhar que tá sendo feito, ó, com muito amor. Estamos aqui com os microfoninhos de lapela, mas assim, a ideia é aprimorar um negócio pro trem ficar, ó, top de linha. Tá bom. É o que você falou no começo. Faça. Deu o primeiro passo. Se você não tem condição de ter tudo perfeitamente da maneira como você gostaria, faça com que a condição que você tem. Se é um microfone de lapela, faz com um microfone de lapela. Se é um celular simplesinho, começa com um celular simplesinho. Se não tem microfone nenhum, vai com o microfone do celular mesmo. E não é só nas redes sociais, mas na vida. Faça o melhor que você pode na condição que você tem. Frase famosa essa, né? Mário Sérgio Cortella. Sim. Referência, viu? Referência. Muito bem, o assunto hoje é Jaqueline, tem um assunto aqui que vai pegar fogo. Ai, meu Deus. Tô brincando. Inglês. Inglês? O que tem o inglês? Minha paixão, né? Inglês. Ó, a mão chega a suar, gente. Nossa. Ó. Essa mulher em casa, quando ela começa a cantar música em inglês, ela chega a chorar. Eu choro, vou delírio, fico louca. Fala pra gente, o que é essa emoção de falar outras línguas, cantar música de outras línguas? O que isso traz pra você? Me traz uma nostalgia de algo que eu não sei. É como se eu já tivesse familiaridade com a língua, igual inglês. Eu amo inglês, assim, eu não tenho nem palavras pra descrever o tanto que eu gosto de inglês. Se eu pudesse, eu falaria inglês o dia inteirinho, porque me dá muito prazer, eu me sinto muito feliz falando inglês. Então, já voltando no assunto da espiritualidade, eu acho que em alguma vida passar, acho não, tenho certeza. Eu morei por lá, né, nos países que falam inglês, e eu tenho alguma coisa com música, sabe? Eu não sei porquê, eu não sei se eu já
se eu já toquei numa orquestra, se eu já... Não sei o que eu tenho, não. Mas eu sou extremamente emotiva com música. Até os filmes da Disney, às vezes eu vou assistir um filme da Disney, sempre no final eu choro quando eu escuto a música da Disney. Então eu tenho sensibilidade com música, sabe? Principalmente com as músicas em inglês. Eu canto em inglês quando eu tô pronunciando. Olha pra você ver que engraçado. Quando eu estou pronunciando palavras em inglês, eu sinto uma emoção muito grande, sabe? É como se eu... Sabe aquele prazer que você tem de falar a língua? Eu amo falar inglês. Amo, 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 amo. Então, assim, é uma coisa que se eu pudesse eu vivia falando, sabe? Eu sinto um prazer muito grande, falando e cantando principalmente. Eu não gosto de cantar só em inglês, não. Eu gosto de cantar música italiana também, música em espanhol, e tô tentando aprender algumas em francês. Só que o francês é muito difícil, viu? Confesso que eu tô com muita dificuldade, porque a gente não tem o tempo que precisa ter pra dedicar, né? Se eu fosse uma pessoa que não fizesse nada da vida, às vezes eu poderia me dedicar, mas como a gente tem muitas obrigações, eu não consigo hoje focar no francês, mas é uma meta também, aprender a cantar músicas em francês. Vamos arrumar um tempo pra isso também, né? É. E pelo visto a Bárbara e a Catarina também herdaram essa sensibilidade. Você precisa ver lá em casa, quando toca esse tipo de música, as meninas elas ficam assim, ó. Fica de boca aberta. Elas abrem a boca, ficam se olhando pra televisão. A Bárbara também costuma chorar. A Bárbara chora com algumas músicas também. É interessante, né? Pra você ver. E é uma coisa que eu acredito, né, que isso aí vem de outras épocas, né? De outras vidas. Então, se a gente fizer uma linha cronológica da sua vida, da sua memória mais antiga, até hoje você passou por várias coisas. Seus pais separados, né? Mudança de cidade, escola, profissão, filhos, família, internet, tudo isso veio moldando a Jaqueline. E um assunto que eu sempre volto, especificamente para mim, que eu gosto muito de falar sobre isso também. E você falou anteriormente que você já foi professora. Uhum. Eu digo abertamente para quem está junto comigo que todo mundo deveria ser professor ou passar por uma experiência dessa. O que a experiência de ser professora mudou na sua vida? Eu acho muito difícil não ter essa experiência, não mudar alguém. Eu quero saber a sua opinião. Então, por exemplo, quando eu comecei com 15 anos a dar aula, foi dando aula de inglês. Eu lembro que eu fui obrigada a desinibir. Eu não era tímida, mas eu fui obrigada a encarar. Por isso que eu falo que hoje em dia eu encaro muita coisa pelas experiências de vida que eu já tive. Então, eu novinha, eu já dei aula para médico. E eu nem curso superior não tinha ainda. Então, dava aula de inglês, já dei aula para médico. Eu dei aula para, sei lá, engenheiro, para vários tipos de profissionais. Aula de inglês. Então, aquilo ali me colocava numa situação em que eu era obrigada a me fazer mais forte, a me fazer uma pessoa com autoridade. Mesmo que às vezes no momento eu estava às vezes um pouquinho fragilizada e às vezes um pouquinho insegura, a imagem que eu sempre tentei passar foi de segurança, até para ter aquela postura na frente dos meus alunos. Em relação à escola, à educação no ensino, nas escolas públicas, eu acho que molda muito a paciência da gente, né? Porque o bicho custoso é o tal do aluno. Meu Deus. Imagina. Então, assim, eu adoro dar aula também, gosto de dar aula. Não sou mais professora, mas gosto muito de dar aula. E o que eu acho difícil hoje é o sistema de ensino, porque o sistema, ele não te dá autonomia para você fazer conforme o que você acredita, o que você acha que deve ser feito. Então você tem que arredondar a média de aluno, você não pode reprovar aluno. Hoje em dia existe a tal da progressão parcial, você joga o aluno para frente, o aluno tem que ir lá, ele vai passar e vai repetir a matéria anterior. E eu não concordo com isso, porque na minha época eu reprovei. E a reprovação, para mim, foi muito boa, me ensinou bastante. Então, assim, o que eu acho difícil hoje em ser professor, na minha visão, é que você não pode fazer do jeito que você quer com seus alunos. Você tem que obedecer a um sistema, e o sistema, infelizmente, está querendo moldar pessoas cada vez mais com a capacidade inferior. Infelizmente, essa é a realidade. É um assunto polêmico, não dá nem pra ficar falando disso, não. Não, vou ter que editar essa parte, viu? Mas esse aí volta a algo bem interessante. Até o Baracate fala muito em relação à alimentação, mas isso de fato acontece nos demais setores, que seria a Matrix do filme, tá? É realmente aquela Matrix do filme que a gente fala bastante, é um assunto que até lá em casa a gente fala muito. E essa questão de moldar as pessoas, o influencer digital hoje, a pessoa que está na internet, que alcança pessoas, você acredita que ele consiga ter um papel determinante em favor de favorecer as pessoas em relação à Matrix, às vezes tirar elas daquela reta e gerar uma curva ali no desenvolvimento? Você acredita que você saiu da Matrix? Como que foi a questão da pílula azul, da pílula vermelha? Eu acredito que eu saí da Matrix e acredito que o influencer, ele tem o poder de influenciar para o bem e para o mal. Tanto para você continuar no sistema, dentro da Matrix, quanto para você sair da Matrix. Então a gente tem bons canais, bons perfis aí no Instagram, em que as pessoas estão ali
focadas a tirar as pessoas da Matrix, a trazer informações que às vezes são barradas aqui no YouTube. Eu acredito que existe um complô para que todos fiquem presos dentro da caverna. E essa saída dificulta. E o influencer, ele pode influenciar para que a pessoa continue na caverna, influenciar para que a pessoa fique sempre naquela vidinha ali. E a gente tem também os influencers que estão ali tentando separar o joio do trigo, né, gente? Então, acho que dos dois jeitos o influencer pode influenciar. Muito bem, então. Jaqueline, uma influencer de uma cidade pequena, porém com expectativas gigantescas. Se Deus quiser, um dia a gente chega lá, né? Pelo menos batalhar a gente batalha. Tem algum recado para deixar para a turma? A única coisa que eu tenho para falar mesmo, assim, de recado é para você começar. Tá interessado em começar? Começa. E não existe assunto bobo, tá? Às vezes você pensa que o assunto que você tá querendo falar já tem mais gente falando, porque sempre vai ter. Você nunca vai falar de um assunto exclusivo que só você fala. Mas qual que é a diferença de um influencer para o outro? É o jeito dele falar. Então, tem milhares de pessoas falando de alimentação saudável, tem milhares de pessoas falando de atividade física, tem milhares de pessoas falando sobre vários assuntos. E o que diferencia um do outro? A maneira da pessoa falar. Então, vai ter os que vão com o seu jeito e vai ter os que não vão, e tá tudo certo. Os que vão com o seu jeito vão ficar no seu perfil. Os que vão com o jeito do outro vai ficar no perfil do outro. Então, você tem que começar. Mesmo que o assunto seja um assunto que todo mundo está falando, você vai falar de uma maneira especial que só você fala. Você vai atrair essas pessoas. Então, comece do jeito que você tá aí, ó. Não pense que existe assunto bobo, porque não existe. Gente, é o básico que o povo gosta, entendeu? O dia que eu vou falar de coisa básica no Instagram, eu falo assim, ah, não, o povo não vai querer saber disso mais não. Isso aí já é assunto que já tá batido, isso aí todo mundo já sabe. Sabe nada. O povo não sabe. O povo não sabe do básico, entendeu? Então, fale sobre o básico, começa. Começa do seu jeitinho, seja autêntico e você vai ter sucesso. A pessoa quer saber e tem vergonha de perguntar por achar que é o básico, mas às vezes é a dúvida de muitas outras pessoas. Vamos encerrando por aqui e de forma específica, a Jaqueline de hoje, dando a Jaqueline no começo da internet, de Jaqueline para Jaqueline, o que você falaria? Falaria que eu evolui demais da conta. Apesar de, igual eu falei aqui, não tem milhares de seguidores, mas gente... Tem alguma diquinha para Jaqueline antiga? A dica que eu tenho é que ela realmente tinha que ter começado. Não me arrependo hora nenhuma de ter começado, entendeu? Comece o quanto antes você puder começar. Se você quer mesmo, comece, entendeu? Tenha constância. A constância, ela faz diferença em tudo na vida, não só no Instagram, nem no treino, nem na alimentação. É em tudo. Então, hoje eu vejo que eu construí algo. É igual eu falo, às vezes o pessoal olha só para seguidores. Eu não. Se eu atingir uma pessoa, se uma pessoa se beneficiou de algo que eu falei, para mim isso já é uma vitória. Então, quando eu olho para minha trajetória, que eu vejo aonde eu consegui ir, aonde eu estou indo, eu fico muito feliz. Eu falo assim, estou cumprindo bem meu papel. Eu estou realmente fazendo o que eu gostaria de fazer e eu acredito que vai dar certo, como já está dando. É isso, basicamente isso. Falaria para a Jaqueline antiga lá, ó, começa mesmo, minha filha, vai em frente, que vale a pena. Muito bem, muito bem. Tem muita coisa para ser dita, porém, não tem como a gente passar tanto tempo aqui assim no vídeo. Vamos encerrando por aqui, mas fica a necessidade mesmo, gente, da gente abordar muitos outros assuntos envolvendo isso. Tem muita coisa pra gente conversar, pra gente discutir aqui, e eu acredito que vai ser bem bacana. Mas por hoje é isso. Agradeço sua presença, Jaqueline. E continuem aqui, viu, gente? Por favor, deem um créditozinho pro nosso canal, porque ele vai melhorar cada dia mais e vão ter assuntos aqui fantásticos, tá? Então, curte, compartilha, ativa o sininho. Exatamente. Que a gente está aqui para fazer um trabalho bacana para você. E se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais também, tá? Porque lá sempre tem os shortzinhos dos assuntos aqui do Instagram, aqui do YouTube, tá? E estamos ali mostrando a rotina, algumas dicas de alimentação, atividade física, dia a dia. E vai lá também. Pode interagir em todas as mídias sociais, YouTube, Instagram. A gente sempre acompanha aí nos comentários. Gratidão.